Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre a teoria das ligações em complexos. Nessa aula número 3 vamos fazer uma introdução à teoria do campo cristalino e vamos focar no campo octaédrico. A teoria do campo cristalino foi uma teoria desenvolvida nos anos 30 por dois físicos, Hans Bethe e o John Van Vleck, que eles estavam estudando compostos do tipo espinélio, que são minerais que têm essa fórmula AB2X4. Aqui nós temos a célula unitária do espinélio, aqui é um espinélio de zinco e alumínio, mas é similar para magnésio e ferro. Um dos átomos metálicos tem coordenação tetraédrica e o outro coordenação octaédrica. E como estão estudando as propriedades de materiais que têm estruturas cristalinas bem definidas, por isso que foi chamada teoria do campo cristalino, principalmente no estudo dos complexos que têm geometrias octaédricas. E como que foi desenvolvida essa teoria? Essa teoria se baseia no seguinte: como são compostos iônicos, todos eles tinham carga. Então, nessa teoria, nós vamos considerar os ligantes como sendo cargas pontuais negativas, enquanto os metais seriam cargas pontuais positivas. Então, vamos fazer a simples atração. Não vamos considerar nada molecular, apenas interações iônicas. E a aproximação desses ligantes, apesar de serem pontuais, eles alteram e formam um campo elétrico que tem geometria octaédrica ao redor do metal. E isso vai fazer com que os orbitais D do metal tenham diferentes energias e diferentes energia potencial para poder os elétrons virem a ocuparem esses orbitais. Então, a teoria do campo cristalino se baseia nessas duas premissas. Então, a teoria do campo cristalino começa com o seguinte: o íon que está isolado, livre, sem nenhuma interação, os orbitais D têm todos a mesma energia, como aqui é mostrado, o íon livre isolado. Quando ele está na presença de um campo elétrico, nesse caso um campo elétrico esférico que vem de todas as direções, a energia potencial dos orbitais aumenta, né? A interação do campo elétrico com os elétrons tende a liberar energia, então a energia potencial dos orbitais aumenta para serem ocupados. Só que como esse campo elétrico esférico vem de todas as direções de modo igual, todos os orbitais D têm a mesma interação com esse campo elétrico. Então todos os orbitais sobem de mesma quantidade. Esse nível de energia desses 5 orbitais em campo esférico vai ser o que a gente chama de um baricentro, que vai ser a nossa referência, ou seja, onde a energia é igual a zero. E aí em seguida vem a geometria octaédrica, e nós vamos utilizar esse campo octaédrico, que agora é assim, ele tem direções em que a interação vai ser preferencial. E aí nessas direções vão ter quebra da degenerescência dos orbitais D. Então aqui nós temos os orbitais D com 6 ligantes. Então aqui nós temos o orbital dx2 menos y2, dz2, e é possível perceber que os ligantes então no octaedro eles se encontram ao longo das direções x, y e z, ok? Então a gente percebe aqui que o dx2 menos y2, dz2 está na direção de vários desses ligantes. Já o dxy, dxz e dyz, eles são orbitais que estão entre os lobos. Dessa forma a interação dele com os ligantes é um pouco menor. Para nós sabermos quem vai ser degenerado com quem, ou se vai ter degenerescência ou não, como vai ser a quebra da degenerescência, nós vamos analisar o grupo de ponto. O grupo de ponto de um complexo octaédrico é o grupo OH. Nesse grupo OH nós vamos analisar as funções quadráticas, porque os orbitais D são funções de onda que têm segunda ordem. E aí nós vamos verificar onde estão esses orbitais. Então vejam só, o orbital dz2 e dx2 menos y2, como está entre parênteses, quer dizer que eles vão ser degenerados. Apesar da quantidade de ligantes que cada um interage ser diferente, em um campo octaédrico os dois têm a mesma energia. Já o orbital dxy, dxz e dyz também estão entre parênteses, então eles também vão ser degenerados. O orbital dz2 e dx2 menos y2,
eles estão de simetria EG nesse grupo de ponto, enquanto os demais orbitais D têm simetria T2G. E é assim que nós vamos chamar os orbitais a partir de agora. Então nós temos esses dois que formam os orbitais de simetria EG e esses três que formam os orbitais de simetria T2G. Como eu disse, esse dx2 menos y2 e o dz2, eles têm mais interação com os ligandes. Dessa forma vai ter uma repulsão, potencial repulsão entre os elétrons do ligante e os elétrons do metal. Dessa forma são orbitais que a energia potencial é maior, tem uma dificuldade dos elétrons interagirem com ele. Como nós devemos obter a conservação da energia, os demais orbitais que têm pouca interação vão ser orbitais que têm energia potencial menor para os elétrons ocuparem. Dessa forma, nós vamos dividir o orbital D desta forma, em orbitais EG, que aumentam de energia potencial, e os T2Gs, que diminuem de energia. Um parâmetro muito importante ao se estudar a teoria do campo cristalino é a separação entre os níveis EG e T2G, ou seja, a diferença de energia entre os orbitais que foi gerada pela quebra da degenerescência. Esse valor é chamado de 10 dQ. dQ seria uma unidade, como se fosse joule, electron-volt, qualquer uma delas, tá? É só uma unidade de energia. Ou então é chamado de ΔO. Delta de variação da energia, né? E O de octaedro, porque é a geometria octaédrica. Eu particularmente prefiro utilizar o 10 dQ porque a gente vai fazer o seguinte: nós vamos dividir em relação ao baricentro as energias potenciais de cada um desses orbitais. Então, a diferença entre o baricentro e os níveis EG é 6 dQ, tá bom? Enquanto do baricentro até o T2G é menos 4 dQ. Ou se nós quisermos fazer utilizando valores de delta, vamos ter que utilizar frações. Eu prefiro evitar de utilizar contas com frações, tá? Mas se vocês preferirem, podem ser utilizados valores em ΔO. A quantidade que é diferente do baricentro e o EG é 3/5 do ΔO, enquanto que entre o baricentro e o T2G é menos 2/5 do ΔO. Nós temos que analisar o seguinte: existe a conservação da energia, então esses valores não são arbitrários. A gente coloca 6 dQ aumentando e 4 dQ diminuindo, porque temos 3 orbitais aqui na simetria T2G e temos 2 de simetria EG. Então, 2 orbitais com 6 dQs de energia, mais 4 orbitais diminuindo a sua energia potencial em 4 dQ, somando tudo, dá zero, chegamos de volta ao baricentro. Então, a energia potencial dos orbitais tem que ser igual à energia inicial, que é do campo esférico, que a gente vai considerar como sendo zero. Agora, cada elétron que nós colocarmos em orbital de simetria T2G vai dar de estabilidade para o complexo 4 dQ. E cada elétron que vier a popular orbital do tipo EG vai aumentar a energia do sistema em 6 dQ. E na somatória de todo mundo, a gente espera que exista uma estabilização, porque caso contrário não vai ser interessante para o complexo fazer essa separação dos orbitais. É o que a gente vai ver agora. Vamos pegar um exemplo de um íon que tem um elétron apenas no orbital D, como por exemplo o íon titânio 3+, neste complexo, o hexa-aqua titânio 3. O titânio tem configuração eletrônica argônio 3D1 neste íon, então nós vamos utilizar apenas orbitais D nesse estudo da TCC. Então temos um elétron aqui no orbital D e nós vamos pegar esse um elétron e vamos redistribuir entre os orbitais EG e T2G, sempre de baixo para cima. Então nós vamos colocar um elétron aqui no orbital T2G e vamos fazer o cálculo da energia de estabilização do campo cristalino. Nós temos um elétron ocupando o orbital T2G e para fazer a diferença de energia, a estabilização, nós vamos pegar sempre o final menos o inicial.
Situação final, um elétron em orbital T2G menos um elétron no baricentro que tem energia igual a zero. Tá? Isso vai dar menos 4dQ. Sendo assim, esse complexo, devido à quebra de engenharia nos orbitais D, ganhou uma estabilização extra de menos 4dQ. Esse complexo é magnético, né, tem um elétron desemparelhado, então ele vai ter um momento magnético efetivo, fazendo o cálculo, né, vai dar 1,73 magnétons de Bohr. Para o complexo que tem dois elétrons orbitais D, podemos fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, o exemplo é o íon vanádio 3+, que tem dois elétrons no orbital D. Na hora que nós redistribuímos esses elétrons aqui nos orbitais, nós chegamos que esses dois elétrons vão ocupar o orbital T2G. Então a energia de estabilização vai ser final menos inicial, 2 vezes menos 4dQ, que é a quantidade de energia de estabilização que cada elétron nesse orbital de simetria T2G vai ganhar, menos situação inicial, que são dois elétrons no baricentro, 2 vezes 0. Tá? Então, no final das contas, temos de estabilização aqui menos 8dQ. Esse complexo também é magnético, tem dois elétrons emparelhados, e o valor de magnetismo dele, o valor da magnetização vai ser de 2,82 magnétons de Bohr. Já para o vanádio 2+, que tem 3 elétrons desemparelhados, eles vão ficar os 3 no orbital T2G, e a energia de estabilização vai ser final menos inicial, 3 vezes menos 4dQ, menos 3 vezes 0 de energia, porque eles estão no baricentro. Então, esse complexo ganha 12dQ de estabilização. Esse complexo também tem propriedades magnéticas, é um complexo paramagnético com 3 elétrons emparelhados. E aí essa situação confere a ele momento magnético efetivo de 3,87 magnétons de Bohr. Passando agora para um íon de configuração D4, tem 4 elétrons na camada de valência, vamos fazer a distribuição dos elétrons. 3 elétrons com certeza ficarão nos orbitais T2G e o quarto elétron vai ficar no T2G ou vai passar para o EG? O que nós temos que analisar aqui agora é se a energia de emparelhamento vai ser compensada depois pela formação da ligação. Inicialmente vamos pensar que isso não vai ser possível, então é mais fácil gastar energia e popular um elétron lá no EG. Então a energia de estabilização causada nessa situação vai ser 3 vezes 4 elétrons no orbital T2G, que dá menos 4dQ, mais um orbital EG que aumenta em 6dQ, menos situação inicial, que é 4 vezes elétrons no baricentro. Então nesse caso aqui vai dar 12dQ de estabilização, mas tem um elétron lá em cima que gera 6 de desestabilização. No final das contas, o complexo ganha 6dQ de estabilização nessa situação. Uma outra situação é agora se a energia de emparelhamento compensar. Isso vai acontecer quando a diferença de energia entre o EG e o T2G for muito grande. Como é exemplificado aqui, nessa situação, o valor de 10dQ, que é a diferença de energia entre esses dois orbitais, ela não era tão grande assim. Aqui ela já é muito grande. A energia de emparelhamento compensa. Então é mais fácil a gente colocar 3 elétrons e o quarto também aqui no orbital T2G, porque a energia de emparelhamento é menor do que a quantidade de energia necessária para colocar o elétron aqui em cima no EG. Nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser 4 elétrons em orbital do tipo T2G, que gera menos 4dQ de estabilização, só que aí nós precisamos gastar uma energia necessária para emparelhar um par de elétrons, que eu vou chamar de P. Então, a situação aqui temos 4 elétrons mais um par de elétrons, um elétron que foi emparelhado. Então, colocamos aqui a letrinha P. Menos 4 vezes a situação inicial. Isso aqui vai dar menos 16dQ de estabilização, só que aí teve que gastar mais um P aqui para poder chegar nessa situação. As duas situações são situações que têm elétrons desemparelhados. A primeira situação tem 4 elétrons emparelhados, o valor de magnetização é 4,90, enquanto a segunda tem apenas 2 elétrons emparelhados, o spin total vale 1, né? E o valor de momento magnético efetivo vale 2,82.
Essas duas situações elas têm denominações diferentes. A primeira delas, ela é chamada de campo forte, isso porque a energia de emparelhamento é menor do que a diferença de energia, ou 10dQ, que é gerado pelo campo octaédrico, pelo campo elétrico octaédrico, tá? Ou então ela é chamada de spin baixo. São dois sinônimos, campo forte e spin baixo, tá? Por que é spin baixo? Porque entre essas duas situações possíveis, ela é que tem o menor valor de spin. Já essa segunda aqui, ela é chamada de campo fraco ou spin alto. Spin alto porque ela é que tem, dentre as duas possibilidades, o maior valor de spin. E campo fraco porque a diferença de energia que foi gerada ali é pequena. Então a energia de emparelhamento ela é maior do que o valor de 10dQ. Vários desses íons vão ter essas possibilidades. Vamos passar agora para o íon de configuração D5. A primeira possibilidade, que é o campo fraco, são os 3 elétrons fica orbital T2G e a energia de emparelhamento é muito grande. Então os outros dois vão acabar sendo colocados no orbital EG. Se a energia de emparelhamento é muito grande, nenhum elétron é emparelhado, ok? Nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino fica sendo igual a zero. Não tem a quantidade de elétrons que ficaram no orbital EG e T2G compensou. Então, o íon de configuração D5 que fica em campo fraco, a formação da ligação com o ligante, ela provém de outros fatores. Ela é favorecida, tem-se sim a liberação de energia, mas não é pelo campo cristalino, são por outros fatores. Porque a energia de estabilização do campo cristalino nesta situação ela é igual a zero. Apesar da energia de estabilização do campo cristalino ser zero, esse composto ele é magnético. Na verdade, a situação que tem maior spin possível entre os átomos que têm orbitais desses semi-preenchidos, porque tem 5 elétrons emparelhados, spin igual a 5 meios, e o momento magnético efetivo é de 5,92. Para a situação de campo forte, nós temos que os 5 elétrons ficarão nos orbitais T2G. Então aí nós vamos emparelhar 2 pares de elétrons. A energia de estabilização do campo cristalino então vai ser 5 vezes menos 4dQ, né? Porque é o tanto de energia que se ganha de estabilidade ocupando esses orbitais, mais 2 energias de emparelhamento, que emparelhamos 2 pares de elétrons, menos 5 elétrons no baricentro, que é a situação inicial. Então vai dar menos 20dQ mais 2 energias de emparelhamento. Esse daqui também é magnético, tem um elétron desemparelhado, mas é magnético, basta ter um elétron desemparelhado. E a magnetização aqui, o momento magnético efetivo é de 1,73. Já para complexos de configuração terminado em D6, temos as duas situações também, campo forte ou campo fraco. No campo fraco, nós temos que redistribuir esses 6 elétrons. Então ele fica sendo desta forma, né? Fica 1, 2, 3, 4, 5, depois popula-se o T2G mais uma vez. A energia de estabilização do campo cristalino para essa situação vai ser igual a 4 vezes os elétrons orbital T2G, mais 2 vezes os elétrons em orbital EG, mais uma energia de emparelhamento referente a esse par de elétrons. Menos a situação inicial, que são 6 elétrons, mas o metal já teve que gastar energia para emparelhar um par deles. Então a situação inicial tem que ser 6 vezes os elétrons do baricentro, que tem 0 de energia, mais uma energia de emparelhamento. A energia de emparelhamento inicial tem que ser descontada, porque é uma situação inicial e final que também tem um par de elétrons. Esse emparelhamento não surgiu devido a essa nova distribuição. Tá? Então, no final das contas, nós temos menos 4dQ de estabilização. Essa situação de campo fraco ou de spin alto tem 4 elétrons emparelhados, é um complexo paramagnético e vai ter momento magnético efetivo de 4,90 magnétons de Bohr. A situação de campo forte, agora nós temos que redistribuir esses 6 elétrons, só que nós vamos redistribuir esses 6 elétrons todos em orbitais de simetria T2G. Não vamos popular ninguém no EG se ainda tiver espaço vazio no T2G.
Nessa situação, os 6 elétrons ficaram no T2G e todos eles ficaram emparelhados. Então a energia de estabilização do campo cristalino são 6 elétrons em orbitais T2G mais 3 vezes a energia de emparelhamento, que são 3 pares de elétrons. Menos situação inicial, que são 6 elétrons no baricentro, mais uma energia de emparelhamento que já existia na situação inicial. Então essa situação final do campo forte fica menos 24 dQ mais 2P. Esse complexo, esse íon, nessa situação, ele vai ter spin total igual a zero. Vai ser diamagnético com momento magnético efetivo também igual a zero. Fazendo agora para o íon de configuração D7, no campo fraco, nós temos a distribuição eletrônica desta forma. Nós temos então 5 elétrons em orbitais T2G, mais 2 no EG, mais 2 energias de emparelhamento. Menos situação inicial, 7 elétrons no baricentro, mais 2 energias de emparelhamento que estão aqui desde o começo. Isso aqui vai dar menos 8 dQ de estabilização. Esse complexo também será magnético, com 3 elétrons desemparelhados e o momento magnético efetivo igual a 3,87 magnétons de Bohr. A situação de campo forte, agora nós vamos popular todo mundo no T2G, né? Mas como são 7 elétrons, não tem mais espaço. Então a próxima situação é obrigatoriamente popular um elétron no orbital EG. Então a energia de estabilização do campo cristalino nessa situação fica sendo esses 6 elétrons no T2G, mais as 3 energias de emparelhamento, né? Mais um elétron que está aqui no EG, menos os 7 elétrons do baricentro e a sua energia de emparelhamento inicial. Isso aqui vai dar menos 18 dQ mais uma energia de emparelhamento. O spin total é igual a meio e o momento magnético efetivo é de 1,73 magnétons de Bohr. Já para o íon de configuração D8, nós podemos fazer o seguinte. Vamos analisar as duas situações primeiro. Em campo fraco, nós temos que colocar os 8 elétrons, que fica dessa forma, né? A energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual a 6 elétrons no T2G, mais 2 elétrons no EG, temos 3 energias de emparelhamento aqui, menos situação inicial, 8 elétrons no baricentro, mais 3 energias de emparelhamento. Isso aqui vai dar menos 12 dQ de estabilização. Se a gente for fazer a mesma coisa para o complexo em campo forte, veja só, ficou a mesma coisa. Populamos os 6 elétrons inicialmente aqui nos orbitais T2G e depois viemos aqui para os orbitais EG. Apesar da energia de emparelhamento ser menor do que o valor de 10 dQ, nós não vamos emparelhar os elétrons em orbitais do tipo EG nesse caso aqui. A energia de emparelhamento só funciona para saber se nós vamos emparelhar ou então começar a popular os orbitais de simetria EG, tá bom? Se não for esse o caso, a gente distribui de acordo com as regras de distribuição normal, tá? Primeiro desemparelhado, só depois começa a emparelhar. Só que essas duas situações, em termos de distribuição eletrônica, ela é igual. Ficaram 6 elétrons no T2G e 2 elétrons no EG. Então a estabilização do campo cristalino é igual. O que vai mudar entre uma situação e outra é o valor de 1 dQ, né? Se esse valor aqui são 10 dQs, 1 dQ aqui em termos de energia vale mais do que desta situação. Para o íon de configuração terminada em D9, nós temos essa distribuição eletrônica em campo fraco, tá? Que vai gerar esse valor de estabilização do campo cristalino, menos 6 dQ. São 6 elétrons no orbital T2G, com menos 4 dQ, mais 3 vezes 6 dQ, que são a quantidade de elétrons que estão aqui no orbital T2G. Agora sim eu emparelhei elétrons no EG, tá? Mas esse emparelhamento foi devido ao fato de que temos 3 elétrons para serem populados aqui em cima, tá bom? Então populo 1, 2, depois populo o terceiro, tá? Mais 4 energias de emparelhamento, menos situação inicial, que são 8 vezes 0, mais as 4 energias de emparelhamento inicial. Isso aqui vai dar menos 6 dQ. A situação em campo forte, a distribuição eletrônica é igual.
tá? Nos dois casos, nós temos spin igual a meio, que dá momento magnético efetivo de 1,73, ok? Então, resumindo, no campo octaédrico, nós temos a separação entre os orbitais. Os orbitais D não têm mais a mesma energia. Dois deles, que são o dx2 menos y2 e o dz2, eles aumentam a energia potencial para um elétron popular, porque vai ter repulsão entre os elétrons do ligante e os elétrons do metal que popularem esse orbital. Para conseguir a conservação da energia, os orbitais dxy, dxz e dyz, que não interagem bem com os ligantes, diminuem de energia potencial. Os elétrons vão preferir popular esses orbitais primeiro. Sendo assim, existe uma estabilização extra causada pela quebra da generescência, já que alguns desses orbitais diminuem de energia, que é o que está aqui mostrado. Eu não trouxe nos diagramas, mas o íon de configuração D0 não tem nenhum elétron, então a energia de estabilização do campo cristalino para ele é nula. Já para íon de configuração D10, todos os elétrons estão ali preenchendo os orbitais T2G e EG. Então, não vai fazer diferença se eles estão com menos energia ou com mais energia. Os 6 que populam T2G compensam a energia dos que estão, os 4 que estão no EG. É a mesma situação do D5 em campo fraco. Só que o D5 tem apenas um elétron em cada um dos orbitais. De modo resumido, nós temos aqui essa tabela que vocês podem depois pegá-la para estudar, mas eu sugiro que vocês façam caso a caso para poder saber se vai ser de campo forte ou campo fraco. Quem pode ser de campo forte a campo fraco é de íons de configuração D4 até D7. E aí existe uma modificação na energia de estabilização do campo cristalino e nas propriedades magnéticas devido a essa separação dos orbitais EG e T2G. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os fatores que podem afetar o valor de 10 dQ. Então, até lá.